Diga: Senhor meu Deus e meu Pai Celestial, nesta noite eu venho diante da sua presença para te pedir, aceite a minha oração e o meu louvor, a minha adoração, que vim para dar ao teu santo nome, e seja a minha luz, ilumine o meu coração, traz o entendimento à minha vida e me ajude a compreender a sua vontade e a entender os seus caminhos, no nome do Senhor Jesus. Digam graças a Deus e amém. Que Jesus te abençoe com muita paz, alegria, felicidade, te dê saúde, proteção e graça. Sente aí no seu lugar, por favor, fica à vontade. Eu sou o missionário Soares. Irmão, por que ele ri? Lá no Pará é a mesma coisa. Quando eu falo eu sou o missionário Soares, todo mundo ri. Será que eu vou ter que mostrar a minha identidade? Está lá escrito assim, olha. Meu nome seria assim, ó, Roberto Carlos Soares. Em homenagem a quem? Aí meu pai esqueceu, chegou lá, colocou Carlos Roberto Soares. Sabe por quê? Porque na mão de Deus estava escrito Carlos Roberto Soares. Esse é o camarada, né? Então eu fui, por exemplo, ó, eu saí de Minas Gerais em 1991. Eu comecei a escutar o missionário na televisão. Em 1992 eu me converti na Igreja da Graça de Deus, lá em Minas Gerais, com o pastor Luiz Fernando dos Santos, que é o nosso pastor lá da freguesia no Rio de Janeiro. Nesse vento que passou aí, que sacudiu, balançou esse terremoto, né? Não pode nem cantar mais aquela canção de vento aqui, tá, irmão? Já chega. O vento pode soprar, não vai soprar mais nada. Aí nesse vento que soprou aí, o pastor Luiz Fernando foi para a freguesia e eu saí lá de Belém e vim para cá. Mas o pastor Luiz Fernando foi o meu primeiro pastor. Eu fui batizado nas águas no dia 5 de dezembro de 92. E sabe quem era o auxiliar do pastor Luiz Fernando? Pastor José Maria dos Reis Gomes. Alguém conhece esse homem? Quem está aqui do tempo dele? Levante a mão. Amém. Graças a Deus. E aí eu fui batizado por esses dois homens de Deus e depois eu fui trabalhar de obreiro com o pastor Luiz Fernando e depois eu fui auxiliar o pastor José Maria. E depois eu saí para um canto, o pastor José Maria saiu por outro. E aí quando o pastor José Maria estava lá no Pará, ele falava assim: irmão, o negócio aqui é difícil e tal, está aqui uma complicação, nós estamos conseguindo assim. Falei: ânimo, pastor, Deus vai abençoar o senhor, pastor, Deus é contigo. E eu estou animando o pastor Zé Maria. E Deus falou assim: já que você está animado, você vai para o lugar dele. Falei para ele: não animo ele com mais nada, irmão. Pode ligar para mim. Né? Principalmente depois, né? Eu fui para lá, ele foi e veio para cá. Né? Eu fui para o Pará, ele veio para cá. E aí, depois que ele foi para a África, nunca mais eu liguei para ele. Digo não. Pede ano para outro. Vou não. Aí, onde eu venho parar, né? Eu vim parar aqui também no lugar onde ele passou. Então, estou no rastro do pastor Zé Maria aí, andando atrás dele aí. Graças a Deus por isso, né? Ele foi na frente abrindo o caminho, agora dá para ir, né? Agora dá para passar, tá bom. Legal. Mas que bom, vamos parar então. Só completando, eu casei em 1989, né? Sou pai de 4 filhos. Um eu adotei, que é o mais velho, o primeiro. E esse é casado, tem um filhinho chamado Ita, casado com a Aline, mora em Uberlândia, Minas Gerais. E a minha primeira filha também casou-se, mora também em Uberlândia, também tem um filhinho chamado Johan. E o meu outro filho mais novo, que é assim eu quando era em 1900 antigamente, camarada muito bonito, sabe, assim, muito parecido comigo. Ele não gosta disso não, mas se ele fosse que nem eu no tempo que eu estava na idade dele, ele já tinha casado, porque até agora não casou. Eu pelo menos casei. A minha mulher, quando me viu, ela ficou doidinha: não posso perder esse camarada.
E nem tinha Jesus ainda. Não, mas fomos lá, casamos e tal. E aí o mais novinho tem 17 anos, está chegando amanhã com ela. E ela chega aqui em Cuiabá, amanhã, 19h40. E eu até falei que ia fazer o culto, peço perdão ao pessoal, que eu tinha me enganado. A saída dela que é 14h40 de Belém. E ela chega 19h40 aqui. Aí amanhã eu não vou poder fazer o culto, porque eu preciso recebê-la lá no aeroporto e trazer ela para cá para a gente juntos trabalharmos aqui e fazer a obra de Deus. Foi a minha primeira mulher na vida. Eu não era crente, porque para você ter caráter não precisa ser crente. Né? Caráter não é coisa de cristão, não, é coisa de homem. Meu pai sempre me dizia assim: meu filho, não abuse de filho dos outros. Você está vendo sua irmã? Sim, senhor. Quer que alguém venha aqui e mexa com ela? Não, senhor. E se alguém vier mexer, você vai ficar chateado? Sim, senhor. Então não mexe com o filho dos outros. Tive várias oportunidades, lembrava da voz de meu pai. Não mexe com o filho dos outros. Aí teve até uma que falou assim com a minha irmã: seu irmão não é? Nunca fui, nem sou e nem serei. Né? Mas casei a minha primeira e única esposa e a única mulher da minha vida até o dia de hoje. Mulher bonita. Não tem ninguém mais bonito que ela. Se ela tivesse aqui, ela estava da cor de um tomatinho vermelho. Mas tudo bem. E graças a Deus por isso. Mas vamos falar de Jesus, né? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, por favor. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Nós passamos o dia hoje falando de Marcos, mas eu vou falar de Marcos, mas não. Agora nós vamos falar de Mateus. Mateus, capítulo de número 11, perdão. 11. Posso ler? Posso? Versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o quê? O Evangelho. E bem-aventurado aquele que se não escandalizar em mim. Vamos parar aqui. Nós estamos falando, de acordo com Jesus, o meio judaico, eles dizem que Moisés foi o maior profeta. E Jesus afirmou que dos nascidos de mulher, e Moisés era nascido de mulher, dos nascidos de mulher, o maior profeta foi João Batista. Ou seja, numa hierarquia, Jesus seria o primeiro e João Batista seria o vice. Só para você poder entender a categoria espiritual de quem está falando e dando o currículo. Não é João que está assinando, é o próprio Jesus que estava falando sobre João. Mas veja bem, como a nossa condição muda a nossa maneira de crer. Tem pessoas que às vezes elas dizem assim, muitas já falaram isso comigo, por isso que às vezes eu não dou muita atenção, importância ao que as pessoas falam, porque as pessoas falam e depois elas mudam de ideia.
Muitas pessoas chegam comigo e Deus as abençoa, Jesus liberta, cura elas, e elas dizem: pastor, encontrei a verdade. Dessa igreja eu só saio morto, pastor, nunca mais eu saio daqui. Encontrei o que eu precisava, procurei 20, 30 anos, agora eu encontrei, pastor. Tá bom? Amém. Daqui a pouco você olha, cadê o fulano? O fulano sumiu. E quando você vai atrás do fulano, o que aconteceu com fulano? Pastor, minha mulher, pastor, meu cachorro, pastor, o gato morreu, pastor, a minha filha, pastor, eu fiquei doente, pastor, eu tive um problema financeiro, enfim. Aquela pessoa já mudou totalmente a sua maneira de crer em Deus. Por causa de quê? Por causa da dificuldade. João Batista, na hora que ele estava no Rio Jordão, e Jesus veio se aproximando para ser batizado por ele, João Batista virou, olhou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto que André e um outro discípulo, que a Bíblia não cita o nome, naquela mesma hora, largou João Batista e passou a seguir Jesus, por causa do que João falou. Aquilo que, na hora que João estava lá no Jordão, tomando, livre, comendo o seu melzinho de abelha, comendo os seus gafanhotos, na hora que ele estava lá, na liberdade, a sua vida na boa, pregando, batizando as pessoas, naquela hora João afirma sobre Jesus categoricamente que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Como às vezes naquela hora que eu e você, aqui vocês não fazem isso, né? Que nós estamos tranquilos, é só paraense que deita na rede. Aí você está lá tranquilo na sua casa, as contas pagas, saúde no corpo, a família está bem, as coisas estão fluindo, você diz: Deus é poderoso, Jesus é bom. Você quer evangelizar, você quer pregar, você vai nos hospitais, você vai nas ruas, você vai, se liga para as pessoas, passa a mensagem, fica firme com Deus. Deus é isso, Deus é aquilo, Deus mudou minha vida, Deus me abençoou, Deus me curou. Olha, levanta, porque Jesus é assim, Jesus é assado. E você vai e faz. E as pessoas olham e dizem assim: caramba, o fulano tem muita fé, né? Ele crê muito em Deus, né? Ok? Tá bom? Sabe o que vai acontecer? Vamos ver na adversidade. Vamos ver na hora que a coisa não fluir. Na hora que aparecer uma doença e você orar, e você não ficar curado, que parece que o céu está tampado, que parece que Deus está surdo, cego, mudo, não fala nada e nada acontece na sua vida, e você chega naquela situação em que você não sabe mais o que fazer. Essa é a hora de nós demonstrarmos o tipo de fé que nós temos em Deus. Porque a fé de muitos está baseada na circunstância que vive. A confiança de muitos em Deus está baseado naquilo que está ao seu redor. Se as coisas estiverem bem, maravilha, a pessoa está animada, a pessoa está feliz, né? Se estiver prosperando, está dando dízimo, está dando oferta, faz votos, porque Deus está abençoando. Mas se a situação fica caótica, começa a negar o dízimo, começa a parar de dar oferta, começa a parar de ajudar os outros que sempre ajudou. Mas por quê? Porque ficou difícil. O testemunho muda, a afirmação muda, e nós fazemos como João Batista. Porque agora João Batista não está no Jordão, João Batista não está batizando, João Batista não está pregando. João Batista estava preso. E na hora que ele está lá preso, e o pior, o agravante, né? Porque João Batista, além de ser o servo que veio preparando para Jesus pregar, preparando para ele o caminho, ainda tinha um outro agravante. João Batista era primo de Jesus.
Poxa, se ele é meu primo, meu parente, ele sabe que eu estou preso, ele sabe que eu estou aqui nessa condição, se é ele mesmo, por que que ele não vem me soltar? Tem crente que chega e diz, pastor, né, se Deus é comigo, lembra de Gideão? O anjo diz assim, o Senhor é contigo. Ele diz, não, não é não. O anjo está falando, infeliz. Não, não é não. Por que que não é? Porque se fosse, nós não estaríamos assim. Foi a colocação de Gideão. E muitas pessoas, por exemplo, elas fazem da mesma forma. Não, pastor, Deus não está comigo não. Porque se Deus estivesse comigo, eu já teria saído disso. Minha vida já teria mudado. Pastor, onde é que está Deus? Eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou obreiro, eu sou pastor. Pastor, eu prego, pastor, eu oro, eu levanto de madrugada, eu clamo a Deus. Pastor, eu leio a Bíblia. Pastor, por que que Deus não faz esse trabalho? Por que que Deus não vem? Por que que Deus não liberta? Justamente por causa da nossa crença. Porque não é a gente abrir a boca, preparar, cerrar os punhos, bater os pés no chão e dizer, eu creio. Você vê que Jesus disse aqui no versículo 6, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar. O que que Jesus estava falando sobre João? Porque a palavra escandalizar significa duvidar. Por que que João estava preso? Porque estava duvidando. Por que você está preso na sua vida? Porque você está duvidando. O dia que você crê, na hora que você crê, Deus te libera. Na hora que você crê, Jesus te cura. Na hora que você crê, Ele abre as portas que estão fechadas na sua vida. Não é na hora que você reclama. Não é na hora que você fica falando. Ah, se isso for de Deus, vai dar certo. Se isso for de Deus, Ele vai fazer a obra na minha vida. E vai acontecer. Não, não vai não, irmão. Deus não opera com a fé da sorte. Deus opera com a fé viva. Por isso que nós, como filhos de Deus, embora a nossa situação seja crítica, embora a nossa situação seja às vezes para baixo, como por exemplo Jó. Jó perdeu tudo, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu a prosperidade dele toda, mas teve uma coisa que Jó não perdeu, a sua fé. Mesmo a sua esposa chegando para ele, Jó, como Jó, você ainda conserva a sua integridade? Para com isso, deixa de ser bobo, Jó. Deus está vendo você morrer, Deus está vendo você aí todo arrebentado, Deus está te vendo, Jó, massacrado, derrotado, fracassado e não faz nada, e você ainda vai ser fiel a esse Deus, Jó? E olha as palavras lindas que Jó disse para ela. Como falas uma doida, fala você. A gente vai confiar em Deus só quando está bem, a gente não vai confiar nele quando está mal? Por que que Deus curou Jó? E por que que Deus devolveu em dobro o que Jó perdeu? Porque Deus não pode ser Deus para mim e para você só quando a gente está sorrindo. Deus não pode ser Deus para nós só quando a gente tem saúde, quando a gente tem prosperidade, quando a gente está andando por cima. Deus tem que ser Deus para nós em qualquer circunstância. Não duvide de Deus. Se você duvida de Deus, a prisão está aí para poder te apanhar. E talvez você esteja preso na doença, preso na sua vida financeira, preso na sua vida sentimental, preso no seu casamento, infeliz na sua vida. E por quê? Ah, pastor, porque o demônio, o senhor sabe, né? A gente vai fazer a obra de Deus, o demônio se levanta. Querido, presta atenção numa coisa. Quando o diabo levanta, Deus já está em pé há muito tempo. Tá? E segunda coisa, Jesus disse que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. João Batista duvidou no seu coração, ficou preso. E o pior de tudo, não só ficou preso, perdeu a cabeça. Quer perder a cabeça? Então não duvide. Não duvide do que Deus diz que você é. Não duvide do que Deus diz que Ele fez por você. Se você tiver que duvidar, duvide de qualquer coisa,
mas nunca de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo de número 1, versículo de número 7, ele diz que aquele que duvida, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de espírito dobre. É aquela pessoa que de manhã ela levanta sorrindo. Tem gente que é assim, de noite ela está alegre, ela está feliz, ela deita, cheia de planos, ela fala, não conversa com a família e tal, anima todo mundo. No outro dia ela já levanta. Mas eu acho que aquele negócio não vai dar certo, não vou mexer. Larga aquele para lá. Essa é muita areia para o meu caminhão. É difícil, sabe, pastor? Puxa vida, você não sabe o que eu passo. Claro, o que acontece? O demônio aperta um pouquinho para o nosso lado, a gente, ao invés de apertar a marcha e acelerar, a gente puxa para ré. Negativo, meu irmão. Engrossou? Ficou difícil? É aí que você tem que também engrossar, se levantar. Porque Jesus disse, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. João, na hora que foi preso, Jesus não foi lá soltar ele. E ele já fica lá, não pode ser. Não é aquele camarada, não é ele. Eu me enganei. Não pode ser. Se fosse ele, já tinha vindo aqui, já tinha me soltado. Eu já estava livre. Poxa, se ele não fez isso, não é ele não. Se fosse ele, eu já estaria livre. E aí ele manda 2 de seus discípulos ir lá. Jesus não respondeu. Só disse assim, diz a ele o que está acontecendo. E feliz, porque a palavra bem-aventurado significa feliz é aquele que não duvidar em mim. Que não tiver dúvidas acerca da minha pessoa. Olha para você ver aqui, olha como é que as pessoas mudam de opinião. Capítulo 3 de Mateus. Aí Mateus mesmo, capítulo 3. Olha só, lá ele está preso, ele estava na dúvida. Aqui ele está livre, olha o que ele afirmou. Posso ler? Posso? Mateus, capítulo 3. Olha o que ele afirmou aqui, olha. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De quem que João estava afirmando? De Jesus. Só que João estava livre. E ele estava afirmando quem era Jesus. Ele estava testificando, ele é a luz, ele é o Salvador, ele é aquele que vai perdoar, que vai limpar seus pecados, que vai batizar você com o Espírito Santo, ele é que vai te sarar, ele é que vai fazer a obra de Deus na sua vida. Ele está livre. Agora, na hora que ele está preso, o que ele começou a fazer? Não é ele. Não pode ser. Se fosse, eu não estaria aqui. É a mesma coisa dos cristãos nos dias de hoje. Diga, graças a Deus, não é o povo dessa igreja. Porque nessa igreja não tem ninguém assim. Aqui não tem. Que se tiver, vai ter que mudar. Vai ter que mudar de opinião agora. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, se você duvidar de Deus, você não se liberta. O motivo de nós não vencermos, da gente não prosperar, não é que está difícil, não. É porque a gente duvida. Nós duvidamos da nossa própria... Tem gente que diz assim, olha, um dia, por exemplo, uma senhora foi lá em Minas Gerais. Ela chegou comigo e ela me disse assim, pastor, vamos lá em casa, que eu queria que o senhor consagrasse a minha casa, e eu quero fazer também um almoço para o senhor e para a sua esposa. Aí o senhor aproveita o seu almoço, aí o senhor consagra a minha casa para mim, por favor. Aí, tudo bem, eu vou lá com você. Aí, naquele tempo eu não tinha carro, entrei no ônibus com ela, descemos lá no ponto do ônibus e tivemos que caminhar umas 6 quadras, mais ou menos, para chegar na casa dela. Aí, estava chegando numa casa, num sobradozinho, bonitinho, eu olhei para ela e disse, fulana, é aqui que é a sua casa? Ah, quem me dera, pastor... se eu pudesse, meu dinheiro desse, se Deus quisesse. Eu olhei para ela assim e disse assim, você acabou de perder. O quê?
Porque se Deus estivesse me usando para te dar essa casa, você tinha acabado de perder ela. Por quê? Porque você duvidou do que Deus pode fazer na sua vida. Jesus afirmou dizendo, os primeiros serão quem? E os últimos serão o quê? Os primeiros. Um rapaz chegou na igreja, o pastor estava pregando sobre o curso Fé, ele ouviu, e ele saiu, foi embora para a casa dele. Chegou na casa dele, ele pegou o jornal, começou a vasculhar, parte dos classificados, achou. Aí ele começou a cantar. Aquele corinho que a gente cantava na igreja parou, né? Não canta mais. Ele não estava cantando, ele estava assoviando o corinho. Diz que é errado a gente ficar assoviando, né, irmão? Mas ele estava. Aí ele foi, pegou o currículo dele, pegou tudo, e vai ele lá para a empresa que estava selecionando, chamando as pessoas para poderem trabalhar, o anúncio lá. E ele está lá, e ele vai. Quando ele chegou lá na empresa, vai ele todo alegre, cantando, o nome de Jesus é poderoso. E vai ele. Quando ele chegou lá, a fila dos candidatos estava dando a volta no quarteirão. E ele vem. Vou nem colocar o currículo, porque nessas alturas já entrou uma pessoa mais capacitada do que eu, aí não tem jeito. Não dá, pastor, para brigar. Quem dera se eu pudesse, oh Jesus. Irmão, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Não duvide de Deus. Não duvide da capacidade que Deus deu a você. Não duvide. O fato e o problema de muitos hoje não está onde você gostaria de estar, é porque você tem duvidado. Deus tem falado com você quando você lê a Bíblia. Deus tem falado quando você ouve a pregação da palavra de Deus. Mas você tem duvidado. Não duvide. Se for pessoas que te falar, tudo bem, mas se é a palavra de Deus, não duvide não. Porque Deus, quando nos dá a palavra, Ele está liberando o poder para nós. O poder de Deus está na sua palavra. Quando você a recebe, quando você aceita ela no seu coração, o poder de Deus está na sua vida para fazer a obra. Não duvide. Se Deus diz que você pode, é porque você pode. Tá? Quando eu cheguei na igreja em 1992, em 93, eu fui trabalhar de obreiro ajudando o pastor. Mas olha só. Não, foi em 93. Eu não era obreiro ainda, eu queria ser obreiro. Aí o pastor, eu tinha um medo, mas um medo, que aqueles... Até para dormir, lá em Minas era um calor igual esse aqui de Cuiabá. Aí, eu tinha tanto medo que eu dormia embrulhado. Eu via vozes, eu via vultos. Eu estava na igreja, irmão. Crente. Os demônios iam até a minha casa. E era assim, na igreja. Dentro da casa de Deus. E por que eu estava assim? Porque eu duvidava. Um dia eu comecei, Jesus, tira esse medo. Eu não quero mais isso. Eu não quero ser dessa maneira. Aí o pastor está fazendo oração. Aí de repente, bateu nas minhas costas. Não abre meus olhos. Está amarrado o diabo. Em mim você não toca. E o pastor tocou nas minhas costas. Carlos, não está amarrado, eu te repreendo. E o pastor, irmão, está amarrado, Satanás. Me chamando de irmão também? Pô, aí não. Aí de repente ele me sacudiu. Eu falei, caramba, o que é? Aí ele falou, irmão, ora nessa moça aqui. A menininha desse tamanho assim, ó. Quando eu botei a mão na menina, ele falou, não deixa ela cair não, irmão. Eu
segurei aquela menina e o demônio pulava igual milho na pipoca, o milho dentro da panela, fazendo pipoca. E pulava, eu saí, batia em cadeira, batia em parede, fui lá para o meio da igreja, e aquela coisa toda, e tal. E aí veio a esposa do pastor. Quando a esposa do pastor, ainda bem que ele vai assistir isso, ela era magrinha. A gente lá nos bastidores, a gente chamava ela de Olívia Palito. Eu já confessei isso para ela, tá, irmão? Já fui perdoado. Aí ela veio. Nos bastidores as pessoas falam cada coisa, não fala, irmão? Ele não fala com a gente. Você acha que eu não sei disso? Eu já estive lá. Aí a gente sabe de tudo. Aí ela veio e disse assim: irmão, solta ela. Falei: não, o pastor mandou segurar, não solto não. E se eu soltar, ele vai quebrar a senhora. Falei: irmão, eu estou te mandando soltar. Falei: não vou soltar não, irmão. O pastor mandou, se ele bater na senhora, o pastor me arrebenta, porque ele lutava karatê. Falei: não vou soltar não. E ela: solta, irmão. Aí eu falei: tá bom, soltei, fiquei pronto para pular de novo, caso alguma coisa desse errado. Ela olhou para o demônio e disse: demônio, você está amarrado em nome do Senhor Jesus, de joelho. E o demônio: mãos para trás. Olhei. Agora você vai desmanchar todo o trabalho que você fez na vida dessa jovem. Solta ela e tal, botou a mão, sai em nome de Jesus. A menina levantou. Eu falei: irmã, é assim? Você nunca viu, não? Eu não. Toda vez eu lacrava os olhos, tapava os ouvidos para não ouvir nada, para não ver nada. Falou: e eu posso fazer isso aí? Claro que pode, irmão. Você não crê no nome de Jesus? Crei. Pastor, posso ficar por conta das duas? Você não vai trabalhar hoje não, irmão? Não vou não. Eu falhei um dia de serviço. Primeira vez na minha vida. Por uma causa justa. Fiquei lá, fui lá para frente do altar. Deus, traga quem tiver enfeitiçado, tiver com macumba. Traz para cá, Senhor, hoje é o dia. Aí veio a hora da reunião, o pastor fez oração e disse: Carlos, aqui na frente, irmão. Quando eu olhei, irmão, estava aquele guarda-roupa. Falei: mas a irmã falou que funciona. E eu vou fazer esse negócio. Olhei para aquele negócio grande e falei: está amarrado, diabo, em nome do Senhor Jesus. E o demônio: Jesus, o negócio é verdade. Agora de joelho. E o diabo: agora de pé. E o diabo: agora de joelho. E o pastor: para, irmão, deixa eu em pé, eu de joelho. Que eu fiquei feliz que funcionou. E funciona, meu filho. Quando você não duvida, o poder de Deus está aí em você. Não tenha medo. Jesus já venceu o diabo e quebrou a força dele sobre nós. E nós temos o poder de Deus na vida. Amém? Vamos fazer a nossa oração? Vamos ficar em pé? Que não tem diabo que segura agora. Você vai ouvir cada história. E eu pedi autorização para contar. Eu, pastor Luiz Fernando, o senhor me falou, hein? Está gravado. Ele falou: pode contar, irmão, não tem problema. Vou contar as outras coisas que ele fez comigo. Depois que eu contar o pastor Zé Maria, você vai ver. Feche os olhos. Nosso Pai e nosso Deus. Se o Senhor diz que nós podemos sim. Se o Senhor diz que nos deu poder para expulsar demônios e curar enfermos, nós temos este poder e não podemos duvidar. Se o Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, assim será. E é por isso que nós oramos. E nós oramos, ó Deus, para resistir e para expulsar da nossa vida todo o mal. E você pode expulsar sim, meu irmão. Você pode expulsar sim, minha irmã, este mal da sua vida, essa doença, essa angústia, essa tristeza, essa fraqueza, essa ansiedade. Você pode expulsar sim essa enxaqueca. Você pode sim, você é de Deus. Deus é contigo. Ele diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres. Eu sou o teu Deus. Levante-se agora como a mulher de Deus. Levante-se agora como homem de Deus e ore. E repreenda este
este mal agora e repreenda esse sofrimento na tua vida. Ele tem que sair, esse sofrimento tem que acabar, esse desemprego tem que sair da sua vida. Em o nome do Senhor Jesus nós oramos e nós exigimos agora que toda opressão, que toda perturbação, que todo sofrimento, que todo mal que afligiu, que tudo que entrou nesta casa, que trouxe a incompatibilidade, a rejeição, o desprezo, as brigas, em o nome de Jesus, a separação neste lar, nesta casa, demônio, você não vai separar esse casamento. Nós entramos na presença de Deus para te resistir e nós resistimos agora e ordenamos que toda incompatibilidade, que toda frieza, que toda rejeição que você tem causado no coração do marido com a esposa, da esposa com o marido, sai agora em nome de Jesus. Nós resistimos à doença, o câncer, nós resistimos agora à dor, nós resistimos agora à loucura, nós resistimos o vício, a ansiedade, o transtorno bipolar. Nós ordenamos saia, nós exigimos saia. Todo mal que estiver afligindo essa alma, toda opressão, toda perturbação, todo sofrimento e todo mal desaloje agora e desapareça do caminho dessa mulher, do caminho deste homem. Pegue agora todo o teu mal e saia pelo poder de Deus e não volte mais. Senhor Jesus, coloque a tua bênção. Senhor Jesus, socorre este homem. Senhor Jesus, abençoe esta mulher. Oh meu Deus, o Senhor diz que nós podemos fazer isso. Eu estou fazendo pelo povo de Cuiabá. Estou fazendo por esta pessoa, meu Deus, que está nas redes sociais. Aonde ela estiver, Senhor, atrás de um cárcere, de uma prisão, ela está liberta agora pelo teu poder, porque não há distância no mundo espiritual. Que o teu Espírito alcance atrás daquelas grades, aonde essa pessoa se encontra, em nome de Jesus agora, que toda opressão e perturbação e sofrimento, que toda doença e maldição que esta pessoa carrega, feitiçaria, bruxaria, o que foi preparado contra esta família, contra esta pessoa, seja anulado, seja amarrado e caia por terra e saia, porque eu vou ver esta mulher sorrir, eu vou ver este homem alegre e esta pessoa vencendo, esta pessoa levantando, esta pessoa vivendo o melhor de Deus para a vida dela. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Senhor, esta vida. Traz a paz dentro desse coração. Traz a alegria que há muitos anos esta pessoa não sente. Traz o alívio, traz o socorro, traz a liberdade. Que a tua bênção venha sobre eles e que eles fiquem curados e libertos no nome de Jesus. Levante as mãos para os céus e diga: graças a Deus. Muito obrigado, Senhor.